psicóloga. Estou novamente aqui para conversar com vocês a respeito de depressão. Esses vídeos têm sido uma série que trata especificamente desse transtorno. E no vídeo anterior nós falamos a respeito dos aspectos práticos da depressão. Hoje nós vamos falar sobre dois sentimentos que mobilizam seu comportamento e que pode ser fatores de ansiedade e que pode levar também ao quadro depressivo, tá? Eu posso entender que você está vivendo um momento, você que passa pela depressão, esteja vivendo um momento difícil, um momento que você se sente incompreendido, você quer ajuda, você precisa de ajuda. Você não consegue sozinho, nós sabemos disso. É por isso que eu estou aqui para te ajudar. E eu tenho certeza que, de algum modo, esses vídeos que estão sendo gravados aqui, eles vão atingir algum fator do seu comportamento e que vai te ajudar a sair. Nós estamos primeiro transcrevendo alguns aspectos da doença. Nós estamos falando de como procede a doença, porém, nós estaremos também falando de como você pode fazer para se fortalecer e sair do quadro. Tá? Não significa aqui que estamos fazendo uma terapia com você, de modo algum. Nós estamos promovendo o conhecimento para que você entenda a sua condição e a partir daí comece a tomar os passos para a saúde, para sair do quadro. Bom, nós somos mobilizados por dois sentimentos. O amor é o fator principal, é aquela fonte de energia que nós estamos sempre em busca, sempre à procura, sempre almejando, né? Mas os dois desejos que às vezes dificulta o nosso comportamento, quais são? O medo e a culpa. Mais propriamente, o sentimento de culpa. Então, nós vamos entender um pouco sobre o medo, primeiramente. O medo sempre esconde um desejo. E esse desejo, em primeira instância, é de preservação de vida. O que é essa preservação de vida, que é a primeira aspiração humana? É a manutenção do amor, né? Nós falamos que o amor é um fator, é um sentimento que mobiliza o ser humano para o altruísmo. E isto faz com que o ser humano busque intensamente ser alvo deste amor, além de ser também aquele que propicia o amor. E qual é a intenção desse desejo? A intenção do desejo é o amor, de formas diversas, né? Tanto o amor eros como o amor ágape, que são dois tipos de amor. Um é o amor do desejo físico, que é o eros, e o outro é do amor altruísta, o amor sentimental, o amor de realizações, que leva a realizações humanas, né? E nós falamos que o medo é algo que pode te livrar de algumas situações, mas dependendo do quadro de intensidade desse medo, ele passa a ser um medo neurótico, um medo doentio, e ele passa a agir negativamente na sua vida. E o medo, ele acaba formando os sintomas, né? O medo pode te levar ao isolamento, o medo pode te levar ao desespero, o medo pode te levar à baixa estima. Ah, mas como a baixa estima? Porque você, pelo medo de não ser amado, o medo de não conseguir atingir as expectativas do outro, você entra na condição de se autodenegrir.
seria uma espécie de autopunição até, né? Então, aí o medo traz algumas reações que atingem diretamente o seu comportamento. Você acaba sendo uma pessoa restrita, uma pessoa que não consegue avançar porque o medo te paralisa. Você não consegue realizações no trabalho, muitas vezes pelo medo. Você não consegue buscar aspirações maiores na sua vida e acaba se colocando numa condição de que você é incapaz, que você não pode, que você não deve, que você não é merecedor, tudo por causa deste medo. Até existe uma questão da autossabotagem, né, que muitas pessoas já ouviram falar. Você acaba se sabotando para evitar passar pela situação, para que não sinta medo. O medo é tão apavorante que você já se abstém de passar pela situação para que não vivencie o medo. Que o medo é aterrorizante, o medo é como se fosse um monstro na sua vida. Aí você tem sintomas físicos como dores de barriga, dores de cabeça, diarreia, uma série de outros sintomas físicos que nós chamamos de psicossomáticos. Como eu já falei para vocês, e depois eu vou reiterar em algumas outras gravações, tá? Então, o medo, ele pode te tirar, fazer com que você se frustre em várias e várias situações de sua vida. É pelo medo de se frustrar que você recua, que você se joga para baixo, que você se deprime, que você se autodenigre. É tudo movido pelo medo. Um outro fator que eu disse para vocês, que é a culpa, não propriamente, porque a culpa é diferente do sentimento de culpa. A culpa é resultado de uma ação praticada e que você se torna o responsável por ela. Especialmente se for uma situação negativa, você acaba se tornando o responsável, ou seja, você é o culpado. Mas, na questão das doenças emocionais, isso ocorre de uma forma também diferente, porque a pessoa pode ser culpada ou não, mas se ela tiver o sentimento de culpa, ela vai agir de acordo com esse sentimento. O sentimento de culpa, em primeiro aspecto, leva a pessoa a se colocar na posição de vítima, muitas vezes. Ou, não, melhor dizendo, quando ele tem o sentimento de culpa, mesmo que ele não seja o responsável, ele vai se colocar como merecedor de uma punição. Quando não a punição externa, mas ele começa a se punir internamente. A autossabotagem entra um pouco também nesse ponto. A pessoa passa a se sentir não merecedor do amor do outro, não merecedor do reconhecimento do outro, não merecedor de nada. Às vezes ele entra em situações difíceis, coloca o seu eu em condição de dificuldade, movido pela culpa, tá? Muitas vezes, ao invés de sentir-se culpado, ele transfere para o outro a culpa. Ele passa a agir como se o outro fosse o responsável por tudo, o outro é responsável por ele ser infeliz, o outro é responsável porque ele não se deu bem na vida, o outro é responsável porque ele sofre, o outro é responsável porque ele é infeliz. Então, está sempre transferindo a responsabilidade para o outro, daquele sentimento que tem. Então, a culpa é do outro. Aí, se a culpa é do outro, obviamente o outro é que merece ser punido. Então, ele começa a agir de forma que o outro chegue a essa condição de ser punido pela situação que foi mobilizado por ele mesmo, ou às vezes o sentimento é dele, da pessoa e não da outra em si. O sentimento de culpa, ele tem alguns aspectos, né? A gente nega em nós, ou nega dentro de nós algumas situações e projeta no outro a responsabilidade.
Quer dizer, se eu ponho a responsabilidade no outro, a culpa no outro, eu fico livre de ter algum tipo de atitude. Aí eu vou querer que o outro faça a reparação. E quando o outro não faz a reparação, é quando eu mais e mais me aprofundo na tristeza. Então, é importante que você perceba essa diferença, né? Será que hoje você está aí jogado na tristeza? Você está, talvez, mantendo um sentimento para ferir o outro, quando na realidade o ferido é você. Quem está ferido, quem sai ferido é você. Então, quando a ofensa vem, quando aquilo que esperamos deixa de vir, também tem essa condição, a gente precisa entender e separar, né? O que é do outro, o que é meu. A atitude do outro não diz quem eu sou. Sabemos que a doença, ela tem um caminho. E o caminho está ligado a esses dois fatores, ao medo, esse medo pela situação do desejo, né? Pelo desejo que eu tenho a respeito das coisas e da vida e as frustrações que são me trazidas, ok? É necessário entender que o sentimento de culpa, ele sempre vai achar um falso culpado na realidade. Então, é necessário conseguir perceber esse sentimento, o que está mobilizando, né? Sempre o sentimento de culpa tem dois aspectos aí. Então, podemos entender, para resumir, que o ser humano é movido pelos desejos. Os desejos têm sempre o objetivo de preservação de vida, ligada ao afeto, ao amor. É lógico que a gente sabe que existem outras pulsões que mobilizam o ser humano, mas estamos falando especificamente da pulsão de vida, né? Das aspirações da vida. Então, é movido pelo desejo e de acordo com como se dá esse desejo, ele pode resultar em medo, né? Que leva a várias reações. Essas reações atingem diretamente o comportamento, que são propriamente os sintomas. E o outro sentimento, que é o sentimento de culpa, né? Que sempre tem que achar um culpado, um falso culpado, chamaria assim, né? O sentimento de culpa, geralmente, ele gera sintomas, né? A pessoa passa a negar uma situação em sua vida e a projetar outras situações, outros sentimentos, outras ideias, outras emoções. Então, é importante que o ser humano olhe bem para essas duas condições, seu medo e seu sentimento de culpa. Como está? Será que na sua depressão você está sendo mobilizado por esses dois sentimentos? Sim, você vai achar em algum ponto esses dois sentimentos e você vai precisar entender para trabalhar e sair dessa condição. Precisa desejar sair dessa condição. Ah, mas eu desejo, eu não quero estar doente, ninguém quer estar doente. Mas muitas vezes você inconscientemente, até por desejar algo, você mantém-se na tristeza, mantém-se na depressão. É lógico que a gente sabe, na estrutura genética, a gente precisa cuidar em termos de medicação, né? Mas entendemos também que tem questões emocionais que envolve, que permeia a depressão e que você precisa cuidar. E esses dois sentimentos são dois mobilizadores, né, para a manutenção das doenças. Então, é importante voltar a atenção para esses dois sentimentos. O que está te movendo na vida? O medo? O sentimento de culpa?
ou o sentimento de que alguém é culpado, né? O sentimento de vítima, né? É sempre o outro precisa me dar, eu preciso o outro não me dá atenção, o outro não me ajuda, o outro. Então, você acha o seu bode expiatório, né? Há situações que você mesmo se coloca na condição de bode expiatório. Então, você precisa perceber-se para entender como se dá a sua doença e poder sair dela, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre suas questões um pouco mais profundas, de quem você de fato é, porque você precisa entender quem você é para que você saia da depressão. Seu papel na sua família, seu papel na sociedade, né? Às vezes você cria ideais para o seu eu que são acima daquilo que você pode naquele momento dar como resultado, e é por isso que você se frustra, e é por isso que você se auto-sabota, que você cai numa condição de sempre elevar as aspirações de forma que você não atinja mesmo. Isso é uma sabotagem, é uma autossabotagem. Você coloca as expectativas tão além do que o seu braço pode alcançar, que você não atinge naquele momento. Não significa que você não possa, mas que naquele momento você não consegue atingir e você se frustra e recua. Então, é uma série de mobilizações na sua vida que você precisa olhar para dentro de si e ver o que de fato está movendo o seu comportamento, movendo suas reações. Porque o medo, além de ser um sentimento, você reage em cima desse sentimento. E as reações te prejudicam. As reações podem não te favorecer em nada, né? A gente sabe que existe aquele medo de preservar a vida, mas também o medo que leva à doença. E todas as doenças, elas acabam tendo dentro de sua estrutura esse sentimento. Então, é importante que você o perceba, tanto ele como o sentimento de culpa. A união do medo, mais desejo e mais sentimento de culpa leva à ansiedade. A ansiedade dificulta suas realizações, cria um desconforto físico, te cria um desconforto relacional, cria um desconforto em todas as áreas da sua vida. Então, fique ligado, né? Eu vou dizer a palavra ligado nesses pontos, para que a partir daí você reconheça o que está te mobilizando, né? Se for necessário, pegue um lápis e escreva sobre o que você sente e depois você volte nessa história, nessa escrita e verifique em que pontos existe o medo, em que pontos você está se colocando como vítima, em que pontos você poderia reagir diferente, em que pontos você está mantendo sua doença. É incrível, eu vou falar uma realidade aqui, isso até faz parte do quadro da doença e de diversas doenças, se manter, é como se fosse um bebê dentro do útero que vai se alimentando ali daquele alimento que está sendo movido ali dentro, né? Então, você precisa enxergar de como você está lidando com isto, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas podem sair do quadro de depressão, mas elas preferem como se fosse ruminar, remoer, e se torna um ciclo vicioso. Você quer sair da depressão? Então, você vai ter um trabalho para sair daí. Se você for pego no colo para sair daí, você não vai se fortalecer. Então, você precisa tirar as casquinhas que está doendo, que tirar a casca de ferida dói mesmo, né? E é para doer, para depois sarar. Então, vá retirando e uma revisão
de sua condição, faz-se necessário, né? Não é de uma hora para outra também que isso pode acontecer, porque tem feridas que a gente não quer tocar, tem feridas que a gente prefere deixar ali, só que ela cria pus. Então, se você não quer sentir mais dor, porque uma ferida com pus ela dói muito mais. Então é importante que você queira e comece a dar os passos, né? Não fique esperando alguém fazer por você. Faça você. E aí você vai se fortalecer, tá? Porque essa é a intenção desse meu trabalho aqui, é procurar ajudar você de alguma forma para que você possa, nesse momento então de pandemia, as pessoas estão totalmente amedrontadas, né? Não sabem o que vai acontecer, muitas delas que estão fechadas em casa e que até por necessidade mesmo é necessário ficar para se preservar, mas estão cultivando o medo, né? E o medo, já falei, ele é ótimo para formar sintomas, né? Vai levar a reações negativas. E é importante que você esteja agora pensando sobre isso, tá ok? Nós vamos finalizar esse vídeo para não ficar muito extensivo. Pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever. Por quê? Se inscrevendo, você vai receber novos vídeos e nós vamos falar de mais alguns aspectos mobilizadores da doença. Porém, lembrando que ao final da série nós vamos deixar alguns passos práticos para que você esteja se movimentando para fora, tá? Para fora da depressão, tá bom? E uma boa sorte, foi muito bom estar com você e eu espero que você tenha gostado e espero que você volte a ver os nossos vídeos e esteja presente no nosso canal e vai ser muito bom ter você conosco, tá? Nesse momento, eu peço que você se levante, tome o primeiro passo e comece a agir. E você vai ter grandes resultados. Você vai ter muitas realizações ainda positivas para contar, para fazer e para acontecer. Tá bom? Boa sorte e até a próxima.